Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar estudando a Ásia, só que diferentemente do que nós vimos no capítulo 18, onde nós vimos as questões físicas do continente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade e a economia da Ásia, tá? Quando acabar essa aula, eu quero que você possa analisar a distribuição da população asiática no seu território, comparar o grau de desenvolvimento econômico de diferentes países do continente e estudar os setores de desenvolvimento econômico da Ásia, ok? Bora aqui pro vídeo. Pessoal, o continente asiático, ele é o mais populoso do planeta, tá? Ele tem cerca de 60% da população mundial, o que dá mais ou menos 4,5 bilhões de pessoas. Mais de metade dessas pessoas vive na China e na Índia, que são os dois países mais populosos do mundo. A China em primeiro lugar e a Índia em segundo. E a tendência é que a Índia ultrapasse a China até 2030. Porque na China nós temos hoje um controle mais rígido da população de crescimento, né? Do crescimento da população. Não que seja algo governamental, mas a população mesmo em si que quer ter cada vez menos filhos. E aí você tem uma imagem aqui de Xangai na China e aqui uma imagem da Índia, tá? Por ser um continente no qual a maior parte dos países é subdesenvolvido, um dos grandes problemas da região, além da dependência externa e da baixa renda per capita, é a situação demográfica desigual. Ou seja, nós temos países como o Japão, onde a população praticamente não cresce mais, está em declínio, tá? O que vem ocorrendo também com a China, ao passo que a maioria dos países, principalmente os que seguem o islamismo como religião, estão passando por um boom demográfico, tá? Segundo as projeções da divisão de população da ONU, a Ásia permanecerá como a região mais populosa do mundo durante todo o século XXI. Até porque depois é a África, que tem cerca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou seja, quase 4 vezes menos que a Ásia. Agora, quais são as medidas que estão sendo tomadas para que ocorra uma redução do crescimento da população asiática, ou seja, da taxa de natalidade? Olha, para os casais que tinham um segundo filho, era cobrada uma taxa do governo, tá? Isso na China, tá? Ou seja, o primeiro filho tinha direito a tudo e o segundo não, tá? Ao atingir os seus objetivos de redução da população com essa medida do segundo filho, essa medida teve como efeito a redução do número de crianças, como a gente viu, e progressivamente da mão de obra jovem no país. E isso fez com que essa medida ela abrisse mão, ela fosse deixada de lado. Tanto que em 2015, essa política do filho único ela foi abolida para os casais lá na China. Por quê? Porque houve sim a redução, eles conseguiram chegar no que eles queriam, do crescimento da população ter uma diminuição. No entanto, eles viram que eu falo os chineses, que o que aconteceu? Começou a faltar mão de obra na população. Agora, a Ásia, ela é um país populoso? Sim, muito populoso, mas ela não é povoada. Não é um país, continente. Não é um continente povoado. Por quê? Porque quando a gente fala de povoamento, a gente está falando da distribuição da população pelo território de uma maneira mais homogênea. Quando você pega um território igual ao do Japão, eu posso falar que aqui é um país povoado. Porque, olha aqui, ó, de acordo com a legenda, quanto mais escuro é, maior o número de habitantes. Dá mais ou menos 100 km por habitante quadrado a densidade demográfica aqui. E aí você observa que quase todo o país está assim. No restante da Ásia, você vê que não é dessa forma. Ou seja, nós temos uma concentração de pessoas aqui na China, na Índia, no Japão, em algumas partezinhas aqui, ó, de outros países, mas nós temos imensos vazios demográficos, como por exemplo na Rússia, aqui em grande parte do noroeste e oeste aqui da China, tá? Então, a Ásia é um continente populoso, sim, sua população absoluta é altíssima, é a maior do mundo. No entanto, não é povoado, porque não há uma distribuição homogênea da população no espaço geográfico, tá? A distribuição da população, como a gente viu ali, ocorre de maneira irregular.
Agora, a economia da Ásia. Olha, o continente asiático ele não possui uma economia homogênea dos seus países, ou seja, a diversidade do que é produzido num país e do que é produzido no outro, tá? O subdesenvolvimento da economia é uma característica quase geral dentro da Ásia, tá? Com exceção de países como o Japão, Singapura, Coreia do Sul, Israel, entre outros. Ou seja, é uma característica do continente asiático o subdesenvolvimento. É muito importante a gente destacar para vocês os tigres asiáticos. Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Por que são tigres asiáticos? O tigre é um felino da Ásia e é um felino que no mundo ele tem o maior salto. Então, quando eu falo de tigres asiáticos, eu estou falando de países que deram um grande salto na economia e desenvolveram o seu mercado interno e principalmente produzindo para o mercado externo. Tá? Esses países passaram por um acelerado processo de industrialização na década de 70 e 80. Receberam grandes investimentos de multinacionais, ou seja, de empresas de outros países, que aproveitaram a sua posição geográfica, além da mão de obra barata dos incentivos locais do governo, e desenvolveram um modelo de industrialização que a gente chama de plataforma de exportação. Toda vez que nós falarmos de tigres asiáticos, nós vamos falar de quê? De países que produzem para exportar. Eles não pensam muito no mercado interno, e sim no mercado externo. Hoje, nós temos aí os novos tigres asiáticos, ou seja, que seguiram os modelos de Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, que são Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã e Tailândia, tá? Os tigres, eles compartilham muitas características com outras economias asiáticas, como o Japão e a China. Por quê? Porque eles iniciaram o que passou a ser visto como um modelo asiático de desenvolvimento econômico. Na década de 60, alguns desses países estavam altamente estagnados, tá? E as suas transformações, elas foram baseadas no quê? No acesso à educação e na criação da infraestrutura e do transporte, tá? Aí você vê aqui Singapura, que é um tigre asiático, essa primeira imagem. Hong Kong. E aqui é a vista de Bangkok, na Tailândia, tá? A China também, gente, é importante a gente destacar que a China, para ela poder desenvolver, ela criou o que a gente chama de zonas econômicas especiais, as ZEEs. O que seriam isso? Seriam essas áreas aqui, no leste do país, onde houve uma abertura para que indústrias multinacionais viessem para cá, tá? O objetivo era desenvolver a economia do país, tá? E aí, ele cria as zonas econômicas especiais, são esses espaços localizados aqui, ó, na região litorânea, onde é permitida a inserção de capital privado e estrangeiro. Por que é permitida? Porque, como a gente sabe, a China é um país que se diz socialista. E no modelo socialista, o Estado toma conta de tudo. Porém, nas zonas econômicas especiais, o capital privado e estrangeiro, ele é muito bem-vindo ali, tá? É um modelo semelhante ao dos tigres asiáticos, tá? As consequências dessa medida, ou seja, da criação das zonas econômicas especiais, foram a modernização da economia e a oferta de mercadorias da China para o mundo todo. Ou seja, tudo que você compra que está made in China é daqui, ó. Vem de cá, dessa região aqui. Tá? Então, toda vez que falar de China, você lembre disso. Agora, a potência maior aí na China, como a gente sabe, é a economia japonesa, tá? A economia do Japão, ela é altamente desenvolvida e ela se baseia praticamente na atividade industrial, já que o território pequeno e montanhoso não favorece a atividade agrícola, tá? O país é dependente da importação de produtos agrícolas e de matérias-primas. Por quê? Porque o Japão é muito pobre em recursos naturais. Mas mesmo sendo muito pobre em recursos naturais e minerais, é o segundo país mais industrializado do mundo. Por quê? Porque ele importa matéria-prima, transforma num bem industrializado e vende, tá? O principal avanço japonês, no que diz respeito à economia, ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, quando, com a ajuda de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, que destruiu o Japão com a bomba atômica, mas depois ajudou na sua recuperação, o Japão investiu em educação para qualificar a população e alavancar os setores industriais de tecnologia, e isso transformou o Japão na potência que a gente sabe que é hoje, tá? O desenvolvimento econômico proporcionou ao país avanços em outros setores,
como a infraestrutura urbana e a geração de energia por meio de centrais nucleares. A moeda oficial é o iene, terceira moeda mais negociada no mercado de câmbio do planeta. Tá? A população tem um alto poder de compra e, consequentemente, o mercado consumidor é bastante aquecido, o mercado interno. Ok? Então, gente, quando a gente falar de Ásia, você destaca na economia China, Índia e os tigres asiáticos. Tá? Lembrar que a população ela é distribuída de maneira irregular, concentrando-se principalmente na Índia, na China, tá? E no Japão. Observar que é um continente muito populoso, mas não povoado, ok? Tá? E lembrar que é o país mais populoso do mundo, tem 60% da população mundial e que os países, eu estou falando que é país, gente, é um continente, e que os países do continente asiático mais populosos são China e Índia, ok? Grande abraço para vocês, até a próxima aí. Fui!